Bom, os casinhos de hoje são de raio-x, então a gente vai discutir tanto a radiologia, a anatomia radiológica, quanto os achados de imagem, né, em raio-x. Começando pelo casinho 1, raio-x de tórax em PA e perfil. Primeira coisa, quando nós vamos avaliar um raio-x de tórax, a gente tem que lembrar da avaliação da técnica HIP-Morten, que R quer dizer rotação e inspiração, P penetração e o M de Morten, movimentação. Como é que eu avalio cada um desses itens? Primeiro, em relação à rotação, eu avalio baseado nos processos espinhosos e sua equidistância em relação às cabeças das clavículas. Esse exame está ligeiramente lateralizado, mas não está rodado, né? Há uma equidistância em relação às cabeças das clavículas. Próximo item é a inspiração. Nós temos que contar quantos arcos costais estão abaixo ou até o nível da hemicúpula diafragmática. Geralmente a gente usa a direita, mas se ela estiver velada, a gente pode usar a esquerda. A direita mais por questões de ser mais fácil de avaliar. O P, né, de penetração, e a penetração nós avaliamos baseado em visualizar os vasos e avaliar também somente as vértebras dorsais superiores. Aqui, quando o exame é digital e eu estou no sistema, eu tenho a possibilidade de janelar, então isso não é tão relevante para mim, mas é mais relevante para vocês na hora de avaliar a imagem impressa. Vejam que eu já janelei aqui e começou a aparecer algumas coisinhas aqui mais facilmente. E a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Mas voltando aqui à inspiração, nós contamos então os arcos costais. Como é que nós avaliamos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Vejam que dá uma voltinha. E 11º aqui, ou seja, tem cerca de 10 arcos costais nas suas porções posteriores acima da hemicúpula diafragmática, ou seja, o paciente respirou bem. E o M é de movimentação, é a mesma ideia de quando eu vou tirar uma fotografia, e nós temos que ficar estáticos para, consequentemente, evitar que a imagem fique embaçada. A ideia é a mesma no raio-x. E, baseado nisso, agora a gente pode avaliar as alterações. E por que que, então, essa rotação é tão importante de eu avaliar? Porque se o exame estiver rodado, eu posso valorizar ou não esse desvio dessa estrutura que é a traqueia. E ela está realmente desviada, né? Como a gente avaliou, não tem o exame não está rodado, assim, de forma exuberante, a ponto de falsear uma traqueia lateralizada. E dessa forma, eu fecho, então, que existe um desvio da traqueia. Dando continuidade, eu vi que o paciente inspirou bem. E, consequentemente, tem alguma coisa aqui que esse pulmão está menor do que esse. Visualmente já percebe-se isso, né? Mas vamos então para a clínica do paciente. Um paciente com sequela de uma doença pulmonar, e ele tem também sequela de tuberculose, enfim. E quando você avalia o exame, você tem sempre que olhar de cranial a caudal, comparando um lado com o outro. E já nos ápices pulmonares, aqui eu já vejo um espessamento pleuropulmonar apical, né? Como se fosse um espessamento da pleura, certo? Além disso, eu vejo que existe uma redução volumétrica do pulmão esquerdo em relação ao direito, e existem estrias densas associadas a uma hipotransparência no terço médio inferior do hemitórax esquerdo. E
nós vemos ainda umas imagens areolares, alongadas, hipertransparentes de permeio. Lembrem-se que hipertransparente é preto e hipotransparente é branco. No caso, o hipotransparente aqui embaixo, que é a mesma coisa que a opacidade. E essas estruturas determinam retração da traqueia, desvio das estruturas mediastinais, inclusive do coração. Ou seja, provavelmente essa opacidade aqui é um componente atelectásico, e isso aqui tudo determina a distorção do parênquima pulmonar, que são achados sequelares, provavelmente, dessa doença que a gente já falou. Para isso, tem uma hipotransparência aqui. É interessante que esse paciente prossiga a investigação com tomografia, para ver se não tem nenhuma doença em atividade, certo? Avaliemos agora o perfil. Voltando aqui para o PA, antes de passar para o perfil, lembrem-se sempre de avaliar os recessos laterais dos seios costeofrênicos. O direito está livre e o esquerdo está obliterado. E eu confirmo essa obliteração no perfil. Lembrar que, apesar de o recesso lateral estar livre do lado direito, ele pode estar obliterado lá no posterior. Por quê? Porque o recesso posterior, onde primeiramente aparecem os pequenos derrames, os pequenos líquidos acumulados no espaço pleural, pela questão do depósito. Lembrar que esse exame o paciente faz em pé. E vejam que realmente um lado está obliterado e o outro está livre. E sempre seguir as duas bordas, né, deixa eu dar um zoom aqui. Sempre seguir as bordas das hemicúpulas diafragmáticas para poder olhar as duas porções. E aquela hipotransparência que a gente via no terço inferior do hemitórax esquerdo, confirma-se aqui, inclusive com o pinçamento da hemicúpula diafragmática. Certamente uma atelectasia de lobo inferior, ok? Fora isso, tem uma hipotransparência aqui, em lobo inferior também, que deve ser confirmada. Ou melhor, isso aqui de lobo inferior esquerdo, né? E vejam o seguinte, essa hipotransparência pode ser uma consolidação, pode ser algo novo. Por isso que o paciente tem que prosseguir a investigação. E era justamente o que a gente via aqui no PA, terço médio, terço inferior. Então, nós temos aqui, se a gente traçar uma linha, né, dividir, nós temos o lobo superior, ou melhor, uma linha assim, deixa eu traçar aqui para vocês verem. Assim. Então, aqui é lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo. Lembrar que do lado esquerdo a gente só tem uma fissura. E aí, aqui é lobo, língula, né? E lobo inferior. Ou seja, tem opacidade tanto na língula quanto no lobo inferior esquerdo. Certo? Dúvidas até aqui? Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone ou escrever no chat que a Ana lê para mim. Oi, professora, boa noite. A senhora poderia mostrar de novo a língua para eu dar uma olhada? Que eu não consegui ver a setinha. Então, tentar pensar, deixa eu tirar essa linha aqui. Tentar pensar que a língula, melhor ajeitá-la, né? Vou ajudar aqui a você pensar também. A língula é aquela alteração que está junto da área cardíaca. Então, a língula é exatamente aqui, ó. Lembrar que esse coração também está um pouquinho desviado, né? Mas a língula é aqui, junto da borda cardíaca, ok? Sua projeção. E anterior a essa cissura aqui, que é a cissura oblíqua, ok? Posterior, lobo inferior, certo? Ok, professor. Podemos passar para o próximo casinho, então. Paciente de 83 anos, um raio-x de tórax. Vejam a diferença desse raio-x agora para aquele anterior.
os pulmões estão expandidos, né? Diferentemente daquele outro que existia uma redução volumétrica, e até o pulmão direito tinha uma hiperexpansão compensatória por conta do lado contralateral, que estava de volume reduzido, né? Esse caso aqui não. Esse caso aqui, o pulmão está expandido, não, bilateral, né? E esse paciente, ele tem relato, provavelmente, certamente, de tabagismo, e, finalmente, ele tem um infiltrado intersticial, ele já tem uma doença pulmonar instalada também. E como é que eu vejo esse infiltrado? Ele tem um aspecto de um pulmão mais sujo, né? Um padrão reticular fino. Vocês veem os vasos tocando, inclusive, alguns pontos da parede torácica. Isso não é normal, tá? E essa alteração ela é mais exuberante nos ápices pulmonares. Ó. Vejam que esse infiltrado ele é mais proeminente nos ápices. E qual é a diferença do infiltrado para opacidade, tipo atelectasia e consolidação, como a gente viu no exame anterior? A diferença é que o infiltrado ele é tipo umas linhas, né, acompanhando os vasos. E a consolidação e a atelectasia, elas apagam os vasos, né? Você não vê mais vasos naquela topografia. Fora isso, esse paciente também tem espessamento pleuropulmonar apical, tem um leve desvio da traqueia para o lado direito e ele tem também uma avaliação que é importante fazer, que é da área cardíaca. Como é que eu avalio? O índice esplênico, o índice cardiotorácico, nós temos a avaliação. Pega o eixo maior cardíaco e transpõe para a hemicúpula diafragmática, né, tangenciando. Se ultrapassar o hemitórax, essa área cardíaca está aumentada, que é o caso desse paciente. Essa é a forma mais prática de fazer. A outra é você pegar esse eixo, mais esse eixo, então dá 7 com 8, dá 15, né? Então, 15, aí dividido por esse valor aqui de 14,8 dividido por 15, na verdade. Tá quase, vai dar um pouquinho maior, né, no caso. Então, realmente, essa área cardíaca está aumentada, ok? A outra forma é mais prática e mais fácil de fazer, né? Fora isso, esse paciente tem uma lobulação dessa hemicúpula diafragmática, que provavelmente está relacionado com a senilidade, com a fragilidade mesmo da hemicúpula, e tem essa estrutura aqui, que é a aorta descendente. Com a senilidade, a aorta vai aumentando. Ela vai aumentando os arcos, de forma a ficar dessa forma aqui, acompanhando esse trajeto, né? E nós temos, então, um alongamento aórtico, que pode ser da faixa etária, mas também pode estar relacionado com dilatação aneurismática da aorta. Para confirmação de dilatação aneurismática da aorta, aí você pede angiotomografia da aorta, ok? Agora vamos avaliar o perfil desse paciente. Lembrar sempre que eu estou aqui pensando que vocês estão avaliando técnica HIP-Mortem, né? R de rotação, I de inspiração e P de penetração. Então, o R, a rotação não está tão rodado esse exame, tá ok? Um pouquinho mais para o lado direito, mas não vai atrapalhar o exame. A inspiração tem que contar os arcos costais posteriores. Então, primeiro está aqui, ó, 1, 2, deixa eu pegar, mudar a setinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podia ter respirado melhor? Poderia, mas tá ótimo. E a penetração está uma penetração adequada. Lembrando que eu posso janelar quando o exame está aqui no sistema. E no perfil, vejam que as... Oi. Você pode mostrar de novo aquela alteração que você mostrou no ápice pulmonar da pleura, que eu não consegui identificar.
Então, o espessamento pleuropulmonar, até vocês acostumarem o olho, vai parecer algo virtual. Vocês muitas vezes só vão ver quando eu mostrar. Mas depois que você vê umas centenas de exames, aí você começa a avaliar. Mas é isso aqui, ó. Essa linha branquinha junto da pleura e da interface com o pulmão. Tá? Aí, nesse caso, ela está espessada aí, ela teria que ser mais fininha. Isso. Você não costuma ver essa linha. Você não costuma ver nada branco aí, a interface. Ela é pulmão e já é pleura. Entendeu? Você não vê a pleura propriamente dita. Ver a pleura tem alguma alteração. Entendeu? Entendi. É, realmente é um pouco virtual, mas depois, se você observar alguns, você vai entender. Realmente visualizar. Mas não se desesperem que é assim mesmo. É jogo da memória, jogo dos 7 erros. Por isso que a gente está discutindo o caso, porque tem que olhar para vocês começarem a conseguir identificar as estruturas, o que está fora do lugar, o que está normal, o que não está, e é visualizando vários e vários exames, certo? Vamos lá para dar continuidade, então. Nós temos aqui, como eu falei, pulmão hiperexpandido, né? Ele tem, apesar da lobulação, ele tem uma retificação também da hemicúpula. E esse espaço aqui que eu estou medindo se chama espaço retroexternal. Está maior do que 3 centímetros, ou seja, está alargado, está aumentado. E isso fala a favor de sinais de hiperinsuflação pulmonar que está presente no enfisema. Fora isso, o paciente também tem os seios costofrênicos, os recessos posteriores pouco agudos. O que quer dizer pouco agudos? O recesso costofrênico posterior, ele vai até o final. E ele é agudo, como eu estou falando. Se ele está reto ou apagado, pode ser um pequeno derrame pleural que está ali instalado. Aí, como é que você vai saber o diagnóstico? Associa a clínica, ou seja, o paciente tem insuficiência cardíaca, a ausculta está com o murmúrio vesicular reduzido, abolido nos terços inferiores dos hemitórax, e tem critérios que possam ser derrame pleural, aí você avalia e valoriza. Ah, eu quero ter certeza absoluta que isso aqui, por imagem, é derrame pleural. Aí você vai ter que fazer um Laurel, decúbito lateral com raios horizontais, e detecta pequenos derrames pleurais, a literatura fala até que menor, que até 5 ml, 10 ml a gente já detecta. E padrão ouro mesmo é a tomografia de imagem, certo? Professora, no caso do Laurel, tem que fazer o decúbito lateral direito e esquerdo ou só para o lado acometido? Lado acometido, para cima ou para baixo? Acho que Para baixo. Né? E se fosse pneumotórax? Aí seria para cima. Perfeito, porque o líquido vai entrar em depósito e o ar sobe. Ou seja, você vai fazer Laurel com o lado que você está suspeitando, né? Se você está suspeitando que é o direito, você vai fazer um decúbito lateral com o lado direito para baixo, ok? Próximo casinho. Aqui uma aorta mais alongada ainda, para vocês verem. Um paciente masculino de 93 anos, com queixa de dispneia. E aí, nós temos o seguinte: temos que avaliar técnica RIP todas as vezes antes de avaliar o exame do paciente. Então, lembrar que aqui eu já estou com o exame no sistema, né? Mas vocês lá com a película vão ter que posicionar sempre a marcação para o lado direito do paciente esquerdo de vocês, né? E fora isso, vão avaliar o R de rotação, esse exame está rodado. Vejam que esse lado aqui está maior que esse aqui.
Só que é uma pessoa de 93 anos, né? Você não vai querer também, olha, que ele colabore 100%, né? E tem que contar os arcos costais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tirou bem. E próximo item, penetração. Vocês vão avaliar se o pulmão, se o paciente tem os arcos costais, as vértebras dorsais superiores apenas visualizadas. Pode ver as inferiores? Pode, se o exame você tiver essa possibilidade de anelar. O que não pode acontecer, caros alunos, é isso aqui, ó. Você receber um exame assim. Ou, vamos lá, vou janelar para a coluna. Ó, você está vendo só a coluna, os campos pulmonares estão totalmente penetrados. E o contrário também é verdadeiro, você não pode receber o exame assim. E aí você pode deixar de ver opacidades, não vai conseguir ver pneumotórax de forma adequada, então tem que o exame estar com os campos pulmonares bem identificados. Enfim, dando continuidade, o que é que nós temos aqui? Sempre comparar um lado com o outro, bilateralidade, simetria. Então, aqui eu já percebo que tem umas atelectasias laminares ou subsegmentares, né? Umas opacidades em faixa, lineares aqui. E essas atelectasias laminares, elas não trazem tanta repercussão clínica, porque elas não são lobares, né? E se vocês não virem, ok, mas eu estou mostrando para vocês o que é a atelectasia laminar, para vocês identificarem. E, mais importante, lembrar que essas atelectasias podem estar junto de alguma coisa que exerça efeito compressivo ou passivo no parênquima pulmonar, né? Derrame pleural, uma massa, um abscesso, etc., pode ter atelectasia em volta, no parênquima em volta, ok? Fora isso, tem a aorta ateromatosa e alongada. Vamos medir essa área cardíaca. Tem a área cardíaca de dimensões limítrofes, tá literalmente no limite. E os seios costofrênicos, que eu tinha falado que tem que ser agudos, eles realmente estão agudos aqui, os recessos laterais. Agora a gente tem que ver os posteriores, né? Porque pode ter pequenos derrames pleurais lá atrás. Aí os posteriores estão um pouco agudos. Fora isso, a hemicúpula está retificada aqui. Então, tem que pensar se realmente investigar se esse paciente também não teve passado de tabagismo, se ele não tem enfisema associado, tá? Que retificação ou inversão da hemicúpula fala a favor é um dos critérios de hiperexpansibilidade pulmonar. Finalmente, a gente tem aqui uma proeminência hilar, bilateral, mas sem outros grandes comemorativos. Proeminência hilar podem ser algumas coisas, pode ser hipertensão pulmonar, pode ser linfonodomegalia, pode ser está associado com TEP, né, com outros comemorativos, né, dispneia de início súbito, Corcova de Hampton, etc. Tudo isso tem lá gravado na aulinha para vocês. E derrame pleural também, né, pode estar compondo ali os critérios de TEP. E pode ser uma opacidade parahilar também, certo? Então, essas são as principais causas de acometimento hilar. Além disso, essa paciente tem espondiloartrose dorsal, que é caracterizado por osteófitos marginais, que as pessoas vulgarmente chamam de bico de papagaio, e vocês, meus caros alunos, vão chamar de osteófitos, né?
redução dos espaços intervertebrais, que é o mesmo que redução dos espaços articulares, e tem esclerose das superfícies apostas, que a esclerose é esse branquinho aqui que vocês estão vendo. Certo? Isso aqui, caros alunos, é só calcificação da articulação costo external, não é ou esternocondral, enfim. Não é da idade, não tem repercussão clínica, tá? Inclusive, uma outra coisa interessante, vou ver se esse paciente tem. Não, ele não tem não, mas depois eu mostro. Que é o nódulo do interno, do R1, quando há uma artrose aqui, costo clavicular, e a pessoa acha que é um nódulo, uma massa. Mas depois eu mostro para vocês, o paciente não tem não. Certo? Dúvidas? Próximo casinho, então. Próximo casinho é um combo. O paciente fez vários exames. Vítima de trauma. Com 72 anos. E aí, nós temos que avaliar sempre, mais uma vez, a técnica HIP, né? E avaliar também se tem alguma alteração. Então, aqui tem o tal do espessamento pleuropulmonar apical, tem uma opacidade nodular, né? Opacidades ovaladas, menores do que 3 centímetros, são consideradas nódulos. Cuidado para não achar que vaso no plano axial é um nódulo. Tipo, isso aqui não é nódulo, isso é o vaso. Quanto mais próximo do hilo, a maior probabilidade de ser vaso e não nódulo. Mas esse aqui está distante, a espessura do vaso é bem menor do que ele, então deve ser um nódulozinho mesmo. Quando é que eu vou valorizar um nódulo pulmonar? Nódulos densos, em geral, eles calcificados, eles geralmente são granulomas, né? E não tem repercussão clínica. Mas, se a história já é de um paciente, tabagista de longa data, e o nódulo é meio irregular, aí você já vai prosseguir a investigação com tomografia para avaliar se não tem alguma neoplasia, né? E se for um paciente que tem CA coloretal, aí eu já vou olhar o nódulo de outra forma, certo? Aí esse paciente tem que fazer tomografia para a gente olhar melhor as características do nódulo. Mas, enfim, esse paciente aqui no nódulo não tem repercussão, né? E a gente avalia, tem uma opacidade aqui, uma hipotransparência em situação paracardíaca esquerda. Caros alunos, isso aqui é muito comum e, na verdade, é só gordura epicárdica. Não é nenhuma consolidação, nem atelectasia. Como é que eu sei que é isso? Primeiro visual, você olha e começa a perceber que é uma imagem contígua, mas que não é consolidação, e o perfil te ajuda. Ó, ela vem e ela faz tipo uma pinçazinha, assim, alongada, né? E isso aqui é gordura epicárdica proeminente, não é consolidação, ok? Certo? Além disso, nós temos também do outro lado uma gordura epicárdica proeminente, mas não tem repercussão clínica. Vamos medir a área cardíaca desse paciente. Professora, essa gordura é encontrada só em pacientes obesos? Não. Não? Tá. Não. E a área cardíaca está normal, o tamanho, né? O índice cardiotorácico deu normal. E nós temos, além disso, a aorta alongada, a ateromatosa, e os acessos laterais dos seios costofrênicos estão livres, ok? Perfil agora. Os acessos posteriores estão livres, confirma a gordura epicárdica, e a gente tem essas imagenzinhas aqui.
O exame não é de coluna, mas a gente tem que olhar arcabouço ósseo, né? Lembrar do ABCDE que o E é de esqueleto, parte externa, tem que avaliar. Ok? E nós temos na coluna vertebral os osteófitos marginais, alguns bem proeminentes, formando pontes ósseas. Isso aqui é artrose. Ok? Cuidado para não confundir isso aqui com sindesmófito da espondilite anquilosante. O sindesmófito, ele vai formar coluna em bambu e ele é reto, longitudinal. Aqui, ó, ele está meio horizontalizado, ele forma uma pontinha. Então, isso aqui é osteófito, tá? É diferente. É porque esse paciente tem 72 anos, né? E espondilite é comum em pacientes mais jovens, né? Próximo casinho, um raio-x de mão. Como é que pede mão, caros alunos? Raio-x de mãos. Hein? AP e oblíqua, professor? Perfeito. Por que que pede AP e oblíqua? Para evitar a sobreposição dos dedos. Evitar a sobreposição dos dedos, perfeito. E aqui, pode ser feito também em PA, né? Não está errado, porque o paciente apoia assim. Mas, o importante, se vocês colocarem AP e oblíqua, vai ser feito certinho, não se preocupe. Agora, não pode pedir perfil, né? E quando nós temos um paciente com com artrose, com osteoartrose, nós vamos ter predileção daquelas alterações que eu falei, osteófitos marginais, redução do espaço articular, esclerose da superfície da aposta, nas articulações interfalangianas distais, de forma assimétrica. Ou seja, pode ser que esse dedo seja mais proeminente do que esse dedo indicador do outro lado, que é o que está acontecendo. E isso é importante para diferenciar de uma artrite reumatoide, onde a predileção é pelas metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, de forma bilateral e simétrica. Por isso é importante vocês saberem a localização desses comemorativos. É muito mais comum a osteoartrose, claro. E aí é o que vocês estão vendo, redução do espaço articular, esclerose das superfícies apostas, e a gente tem os osteófitos marginais, ok? Pode ter até uns cistos subcorticais, que aqui está bem discreto, mas tem um aqui, bem pequenininho. Aqui, ó. O cisto subcortical, ele fica assim, hipertransparente, tá? Próxima incidência é oblíqua, então justifica, né? Parece que está pegando uma bola de ping-pong. Para esses pacientes também tem artrose no carpo, né? Tem redução do espaço radiocarpal, ok? Próximo raio-x é o raio-x de punho. Como é que eu peço raio-x de punho, caros alunos? AP e perfil. Perfeito, AP e perfil. Ok, aqui confirma, então, a redução do espaço radiocarpal e olhem, comparem um lado com o outro. Esse aqui é o lado mais próximo do normal, mas mesmo assim ainda está alterado. E deixa eu tentar só arranjar aqui a setinha. Pronto. Vejam o seguinte, o escafoide, ele tem essa conformação. O semilunar, ele parece uma semilua mesmo, piramidal e pisiforme. E aqui tem uma linha radiotransparente aqui no terço distal do escafoide. Vocês olhem para o outro lado, esse escafoide está com alteração da sua morfologia e há realmente uma solução de continuidade, tanto aqui quanto na sua porção proximal. E isso aqui denota uma fratura antiga e que evoluiu com necrose. Por quê? Porque o escafoide, ele vai ter uma vascularização
diferenciada, tanto no seu terço proximal quanto no seu terço distal, sendo que, dependendo de onde seja a fratura, pode levar a uma necrose do escafoide, porque ele tem a vascularização no restante das porções é por contiguidade. E aí, se tiver uma ruptura, né, desse osso, ele vai sofrer e vai gerar uma necrose e instabilidade dos ossos do carpo. Veja que o semilunar também está de alteração, uma alteração da sua morfologia. Vou trazer aqui para o centro e dar um zoom. Vejam aqui, escafoide com a morfologia alterada, trazer o outro que está com a morfologia mais próxima do normal. Aqui, ó. Certo? E o semilunar também, né? E isso pode gerar uma instabilidade dos ossos do carpo e gerar uma lesão dos ligamentos, né? Luno-triquetral e do semilunar com escafoide também. No perfil, a gente vai buscar e ver se há a instabilidade com desvio volar ou dorsal do semilunar, que aí vai levar ao dise e vise, que também são instabilidade dos ossos do carpo. Aqui está mais normal, esse aqui está um pouquinho alterado, mas ainda não tem o semilunar, essa luazinha, ó, tem que estar apontando em direção ao que o rádio aponta, que o escafoide aponta. Se ele estiver com a luazinha, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se a luazinha estiver para cá, está alterado. Se ela estiver apontando para cá, também está alterado. Aqui seria o vise e aqui o dise. Ok? Próximo segmento desse paciente são os pés. Como é que eu peço raio-x de pé, caros alunos? AP e perfil. AP e perfil, pé? AP e oblíqua. Isso, porque vai ter a mesma coisa da mão. Se for perfil, vai sobrepor os dedos. Então, tem que ser AP e oblíqua. É diferente de tornozelo, que é AP e perfil. Ok? E aqui, eu também vou esperar ter artrose, né? Paciente de 72 anos, que é o que nós temos. Redução dos espaços articulares interfalangianos distais, com esclerose das superfícies apostas, bilateral, né? Fora isso, diante de um paciente com suspeita de trauma, olhem sempre, perdão, a base do quinto metatarso, que é um local muito comum de fraturas. É claro que é muito mais fácil você saber onde machucou, qual foi o mecanismo do trauma, para poder olhar especificamente aquela região, principalmente se você examinou, viu que está edemaciado. O que não acontece com o radiologista, não tem acesso ao paciente. Por isso é fundamental que vocês coloquem na indicação, porque que o paciente está fazendo o exame, para eu poder ajudar vocês, ok? E a gente tem, né, os ossos do tarso, navicular, talos, cuneiforme medial, intermédio, lateral e o cuboide. E os metatarsos, sesamoides, medial e lateral, falanges proximais, falanges médias e as distais, lembrando que o hálux só tem falange proximal e distal. Do outro lado, a mesma coisa, ok? Agora vamos olhar na oblíqua. Aqui é a oblíqua direita. Por convenção, aqui no Acre, esse lado é o direito e esse é o esquerdo. Quer dizer, o que significa? Que quando o pé está apontando para cá é o lado direito, quando ele está apontando para cá é o esquerdo. Mas se o técnico não fizer a marcação, eu posso realmente cair no erro, porque ele pode fazer uma imagem espelho disso aí. Então, tem por convenção isso. Mas na prática vocês vão ter a marcação de qual é o lado quando se fala dos oblíquos, tá?
E, finalmente, aqui nós temos um entesófito na inserção do tendão aquileu. Não é comum a gente ver nessa incidência, a gente vê melhor no perfil, mas aqui deu para ver. Aí, aqui nós temos o calcâneo, talos, navicular, o cuboide e os cuneiformes. E olhar os ossos em outro plano, né? Aqui o outro lado também tem a calcificação na inserção do tendão aquileu. Isso aqui é o famoso, a entesopatia, que é chamada de esporão de calcânio, né? E, na verdade, trata-se da calcificação da inserção da êntese. E para finalizar esse bloquinho aqui, nós vamos ter os raios-x de tornozelos, ou seja, vira a diferença de tornozelo para pé? Pé, a gente pede AP e oblíqua. Tornozelo, eu vou pedir AP e perfil, que é o perfil do tornozelo, ok? E nós temos no tornozelo, no perfil, a articulação tibio-talar, calcâneo, articulação talo-calcânea, talo navicular, talos navicular. E confirma lá a calcificação do tendão aquileu. E aqui é o perfil. Eu vejo a extremidade distal da tíbia e da fíbula e a articulação tibio-talar. Certo? Repetindo, se for mão, é AP e oblíqua. Vocês têm aqui. Se for punho, é AP e perfil. Vou só puxar para cá para mostrar um do lado do outro para vocês. Ver se eu consigo, né? Agora vai. Aqui eu tô com 2 monitores, aí fica meio bagunçadinho, eu tenho que ficar arrumando. Mas aqui nós temos a incidência oblíqua e essa daqui é bagunçou tudo de novo. Essa aqui é a incidência em perfil, que é essa aqui. Ok? Próximo caso, então, vamos para joelho, que é um raio-x que vocês vão ver muito, muito mesmo. Deixa eu puxar aqui para vocês. Então, aqui nós temos um paciente pediátrico, né? Por quê? Porque as físis estão abertas ainda. O paciente adulto, você não vê a físi aberta, você vê epífise, região metaepifisária já acoladas e diafisária. E nós temos os côndilos femoral medial, lateral, platô tibial medial, lateral, cabeça da fíbula. E aqui, nessa incidência, o osso mais normal é esse aqui. Esse osso aqui, a densidade está alterada, ele está com uma heterogeneidade, né? Tem áreas mais radiolucentes de permeio. Então, esse osso aqui está doente, tá? Quando eu vou para o perfil, eu confirmo realmente que tem alguma coisa nesse osso, que há uma heterogeneidade dessa medular óssea, e ela tem uma zona de transição larga. Eu não consigo dizer onde começa, onde termina a alteração. E ela é predominantemente lítica. O que quer dizer isso? Lítica é quando é hipertransparente, está tendo reabsorção óssea.
Quando é blástica, é esclerótica, é hipotransparente. Quando eu estou falando, usando esses termos lítica e blástica, eu estou falando de doenças agressivas ou de comportamento de tumor ósseo. Por quê? Porque tem alguma coisa que está ocasionando lesão nessa medular óssea, certo? Então, aqui nós temos uma lesão lítica. Quanto mais mal delimitada for a lesão, pior é o prognóstico. Existe, geralmente são lesões de comportamento agressivo. Por que eu falo agressivo e não maligno? Porque uma osteomielite pode ter esse comportamento. E ela não respeita a fise, não respeita a divisão da epífise e a metáfise e a diáfise. Então, pode ser uma osteomielite, sim. E aqui no perfil, eu vejo a patela, né? E confirma lá a alteração. Existe ainda uma incidência que é o axial da patela, que justamente eu vou ver a porção axial da patela, onde eu vejo bem a tróclea, a articulação, né, patelo-femoral, e vejo a patela e a superfície articular dessa estrutura. E vejo se a tróclea ela é rasa, ela é displásica. O normal é ela ter essa angulaçãozinha aqui que vocês estão vendo, tá? Se porventura ela for rasa, ou se ela tiver tipo um platô aqui, deixa eu tentar desenhar aqui de novo, se eu consigo. Se ela tiver esse aspecto aqui junto, né, com o restante da articulação, ou se ela for rasa mesmo, se for uma linha, assim, então aí isso é tróclea displásica, e aí isso traz instabilidade para o joelho, tá? O paciente não tinha isso não, certo? Então, vocês viram um paciente pediátrico com alteração, agora eu vou mostrar um idoso, que é o mais comum. Vou pegar um joelhinho aqui de novo. Aqui. Como eu falei para vocês, a gente pede API e perfil, né, para joelho. A gente pode pedir com carga. O que significa com carga? É colocar peso sobre a articulação, é fazer o exame em pé, né? E porque isso sensibiliza mais a redução do espaço articular caso haja uma artrose. Ou seja, já estou falando para vocês o diagnóstico desse paciente, 77 anos com dor no joelho. Ele tem osteófitos marginais, redução do espaço articular fêmuro-tibial medial com esclerose das superfícies apostas. Esse é o clássico de uma artrose no joelho, ok? Essa artrose, inclusive, ela já está dando instabilidade, que ela já está mudando o valgismo do joelho, tá? E lembrar que posição das pernas, né? Quem valga não cavalga, né? Então, para diferenciar o varo do valgo, ok? E o outro lado desse paciente, ele tinha uma alteração que não é tão comum assim, mas eu vou mostrar para vocês. Vejam que a importância das duas incidências, primeira coisa. Você olhando esse raio-x, você vê que tem, né, artrose, tem osteófitos marginais, redução do espaço articular, esclerose da superfície aposta, e tem uma imagem, agora aqui, ó, blástica, osteoblástica, né, esclerótica, diferente daquela que era lítica, ela se estende, parece que para as partes moles, né, vai além do osso, e está projetada aqui na região distal do fêmur. Por que eu falo projetada? Porque eu não tenho certeza se isso está dentro do osso, né? E aí, por isso, eu tenho que usar as duas incidências para ver onde está essa alteração. E aí, eu vejo que a alteração está mais lateralizada aqui. Isso pode ser uma condromatose sinovial.
que é uma sinovite vilonodular pigmentada. E aí, então, tem que avaliar essas hipóteses diagnósticas e pedir ressonância para esse paciente. Mas, para chamar atenção para vocês, de caracterizar achados que estão fora do lugar. Então, vamos comparar um lado com o outro. Aqui, vamos colocar uma imagem do lado e a outra lateralmente. Então, esse joelho aqui, a sua densidade óssea está mais próxima do normal, e aí eu vejo essa imagem projetada, né? Que ela é esclerótica, ela é blástica, ela é branca. E aqui eu tenho só a artrose, né? Claro, artrose já com instabilidade, que está mudando o valgismo. E aqui eu também tenho artrose, mas eu tenho também essa imagem, ok? E a saideira que a gente vai mostrar é sobre raio-x de coluna. Todo médico tem que saber raio-x de coluna, né? Mas antes de ir para o raio-x de coluna, já que eu estou em membros, mostrar. Estava no caso 6. Isso, deixa eu mostrar esse aqui. Vocês lembram que eu falei do raio-x de pé? E para olhar sempre essa região aqui. Repetindo, raio-x de pé, nós pedimos incidências AP e oblíqua. E, nesse caso aqui, paciente de 62 anos, até bem conservado, né? Articulação bem normal do restante do pé, então seria o mais próximo do normal. Mas quando você chega aqui na base do quinto metatarso, você tem uma fratura transversa. E você confirma essa imagem quando você olha nas duas incidências, né? E essa daqui está menos perceptível, mas está aqui. Por isso que é importante as duas incidências, porque nessa você não vê tão bem, mas nessa daqui você fecha o diagnóstico, ok? A importância das duas incidências e de fazer a API oblíqua. Se eu fizesse um perfil aqui, eu não ia ver as duas articulações tão bem evidentes, né? A porção distal aqui dos metatarsos, ok? Então, só para ficar para vocês, fratura da base do quinto dedo é bem comum no dia a dia, certo? E agora a coluninha, como a gente conversou. Só para mostrar um joelho mais normal, mesmo paciente, raio-x de joelho, né? Mais uma vez, API perfil, aqui é um raio-x mais normal, côndilos femorais, medial e lateral, platôs tibiais, medial e lateral, eminências intercondilares, e no perfil, articulação patelo-femoral, base da patela e ápice da patela, né? É uma pirâmide invertida. Já o outro lado do paciente já não é tão normalzinho. Já tem uma redução maior do espaço articular. Para vocês verem a diferença. Às vezes, a única avaliação da artrose que nós vamos ter é justamente essa. Só redução desse espaço. Ó, esse aqui está mais reduzido que esse. E aí é uma gonartrose leve. Existe uma classificação que é chamada classificação de Dejoux, que a gente classifica a artrose de grau 1 a grau 4, sendo grau 1 a pré-artrose no raio-x, não tem achado de imagem nenhuma no raio-x, e o grau 4, a artrose grave, com instabilidade, enfim. E vamos continuar aqui no raio-x de coluna.
Raio-X de coluna, nós pedimos como, caros alunos? AP e perfil? Isso, muito bem. Perfil. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver uma coluna aqui. Isso aqui. Então, a coluna, a gente pede AP e perfil, podendo pedir as incidências oblíquas, no caso, se eu quiser uma avaliação adicional de forames neurais, articulações interapofisárias. E na coluna cervical, nós vamos avaliar os corpos vertebrais, essas estruturas que se chamam processos unciformes, e as articulações interapofisárias na incidência AP. E no perfil, nós avaliamos os corpos vertebrais, lembrando que o Atlas e o Axis, que são C1 e C2, não tem, o Atlas não tem corpo vertebral e o Axis, ele tem um dente, né, que é o dente do Axis. A gente avalia ainda os espaços intervertebrais e os pedículos, né, que são essas estruturas aqui. E essa daqui é a articulação interapofisária, que só é vista na incidência em perfil na cervical. Na dorsal e lombar, para eu ver interapofisária, eu tenho que pedir incidência oblíqua. E vejam o seguinte, esse paciente, ele tem redução, esse é o espaço normal, esse está reduzido, esse está reduzido, esse está mais, esse também, esse aqui está um pouco normal. Então, ele tem redução dos espaços intervertebrais e esclerose das superfícies apostas. Essa esclerose é reacional, né, do osso subcondral à artrose. E o osteófito são essas pontinhas aqui. Então, esse paciente, ele tem espondilortrose. Lembrar que quando eu estou avaliando a incidência em perfil, antes de olhar a incidência em perfil propriamente dita, né, os achados, eu vou contar quantas vértebras tem para ver se pegaram as 7 vértebras. Porque, se não pegar, às vezes o paciente ele tem um pescoço curto, ele tem os ombros mais alados, mais elevados, e isso atrapalha a avaliação. E a gente tem que lembrar que C7 pode não ser vista, né? Então, tem que ficar atento a isso. E aí, nós temos C2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse foi um exame bem feito, mesmo o paciente tendo 75 anos. Além disso, os processos unciformes, que são estruturas exclusivas da cervical, do segmento cervical, eles também podem ser vistos aqui na incidência em perfil nessa porção. E aí, a gente, na região que tem redução dos espaços, tem a oncoartrose, ok? Que é a artrose do processo unciforme. E esses são os achados comuns de artrose. Aqui no perfil, no AP, perdão, você confirma oncoartrose. Essa seria uma mais próxima do normal, mas ela nem está normal, porque ela está com esclerose, então tem artrose. E essa daqui já está bem reduzido o espaço esclerótico, então são as oncoartroses que a gente está vendo, ok? Nesse paciente ainda, nós temos lembrar que raio-x de coluna também, lombar é AP e perfil. Nós temos que contar 5 vértebras. Às vezes o paciente tem uma vértebra a mais ou a menos, isso é importante documentar, porque se ele tiver uma fratura e o cirurgião for abordar cirurgicamente, ele tem que saber qual é o nível que ele tem que abordar.
Se tiver uma hérnia de disco, também é a mesma coisa. Então, tem que saber quantas vértebras tem no total. O ideal é contar desde lá da cervical até a lombar, aí você vê pela coluna total. Mas, se você não tem o outro segmento, você tem que contar de baixo para cima mesmo. Que é o caso aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Tem 5 vértebras lombares. No AP, a gente vê os processos transversos, vê aqui a porção dos espaços intervertebrais, e a gente vê as sacroiliacas, mas não é a melhor incidência para ver. A melhor incidência para ver é AP e oblíquas para sacroiliacas. E aqui nós temos o perfil, temos 5 vértebras também, né? E vejam o seguinte, essas vértebras, comumente elas têm a mesma orientação em relação ao seu muro posterior, a sua porção posterior. Mas vejam o seguinte, essa vértebra aqui, ela está mais para trás, está mais para frente do que S1 e está fora do eixo aqui de L5, de L4. Então, essa vértebra ela está escorregada, isso se chama listese. A listese ela pode acontecer por 2 motivos, ou porque teve uma ruptura da cortical ali na articulação interapofisária, ou porque teve, que é a espondilólise, ou porque tem artrose, que aí a articulação ela deixa de ter aquela estabilidade e ela escorrega a vértebra. E isso é chamado de espondilolistese, quando a vértebra escorrega. E ela pode ser anterior ou posterior, ou para trás, que é a retrolistese. E a listese vai ser baseada em relação à vértebra superior. Então, essa daqui é a minha vértebra superior. E aí, então, eu vou ter uma listese relacionada a essa vértebra, ok? E eu tenho que avaliar se não há uma artrose aqui, que é o que está realmente ocasionando a artrose interapofisária lombar inferior. Nós temos a redução dos espaços, também intervertebrais, tem artrose, e tem uns discretos osteófitos marginais, mas bem discretos. Essa imagem aqui, que é a imagem adicional que a gente está vendo, são as calcificações da aorta, calcificação ateromatosa da aorta, ok? Em relação ainda ao perfil, nós temos os corpos vertebrais, como eu falei para vocês. Temos os pedículos, é importante sempre avaliar pedículo, porque é o local onde mais comumente se encontra a metástase. E nós temos também os processos espinhosos. Em relação à vértebra ainda, a gente olha a altura das vértebras, se eles estão com a mesma altura, os corpos vertebrais. E olha o que acontece, nessa transição aqui, essa vértebra está com altura menor do que essa. Então, esse paciente tem um colapso facial do corpo vertebral. Vamos ver qual é o corpo? 5, 4, 3, 2, 1, 12. Então, do corpo de D12, ok? Que é a 12ª vértebra dorsal, ou T12, né? Radiologista não usa muito T, porque pode confundir com as sequências de ressonância. Certo, caros alunos? Dúvidas até aqui? Sem dúvida, doutora. Ok, então, interromper aqui a gravação.